Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhando a palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide Ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Provérbios 10. E não tem como ler Provérbios sem pensar em sabedoria, porque quem escreveu Provérbios foi Salomão. E quando foi concedido a Salomão, o desejo de pedir alguma coisa, ele poderia ter pedido mulheres, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido poder, mas o que Salomão pediu foi sabedoria e conhecimento. E lendo Provérbios, a gente consegue experimentar um pouco dessa sabedoria. E um pouco desse conhecimento a gente consegue aprender com isso. E esse é o intuito dessa mensagem dessa manhã, que é Provérbios 10. Eu vou percorrer por ele todo. Não vou citar os versículos, porque de fato eu vou falar de todos os versículos, mas apenas algumas partes. Então, vamos lá. Provérbios 10 diz: o filho sábio alegra seu pai. O Senhor não deixa o justo passar fome. Os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão. O que significa isso? Assim como a formiga, ela passa o verão todo colhendo, o verão todo ali juntando as comidas para no inverno ter o alimento, se chama agir antes. Então aquele que é sábio, que fala do jovem, mas quem tem sabedoria, aquele que é sábio, ele age antes de acontecer. Ele tem a sabedoria de se preparar para algo antes que aconteça. Olha que interessante. O justo é coberto de bênçãos. O justo deixa boas lembranças, é bem lembrado, deixa um legado. Assim como Salomão hoje nos deixa um legado, uma história de sabedoria e de conhecimento. Quem também é justo, quem também é sábio, deixa boas lembranças. O sábio recebe os mandamentos de bom grado. Aquele que é sábio, aquele que possui sabedoria, ele é obediente, ele obedece aos mandamentos do Senhor. Ele tem a prudência de entender de que aquilo vai lhe fazer bem, não mal. Que aquilo é uma bússola, é um norteador do seu caminho e não regras e não punições. Então, aquele que é sábio recebe os mandamentos de bom grado. Quem anda em integridade anda em segurança. A repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. Então aquele que é sábio, ele é fonte de vida. As pessoas vão buscar nele muitas vezes a resposta que precisam, o conselho que precisam, a palavra que necessitam naquele momento. E a pergunta para nós nessa manhã, tendo em vista este versículo específico, que é o versículo 11, parte A, é: nós temos sido fonte? Nós temos sido refúgio para alguém, resposta para alguém, socorro para alguém, ou nós temos sido poço? Ou nós temos ido nos abastecer em pessoas, nos abastecer em outras? Sabe, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a presença de Deus flui dentro de nós como rios de águas vivas, para que nós possamos ser fontes de vida na vida das pessoas, levando vida, levando cura, levando renovo, levando restauração. Mas se nós nos encontramos em um momento em que somos poço, como nós esperamos impactar essas pessoas? Como nós esperamos, derramar a vida de Deus na vida dessas pessoas? Como nós esperamos levar a palavra de Deus a essas pessoas se somos nós que estamos precisando? Então, nós somos fonte, mas em alguns momentos nos deparamos em um momento de poço. E nesses momentos de poço, do que você tem se abastecido? Em momentos de poço, momentos de deserto, em momentos de processo, as pessoas elas se abastecem daquilo que vai levar elas ao destino mais rápido, aos atalhos, aos caminhos curtos, os jeitinhos.
Mas em momentos de poço, em momentos de processo, em momentos em que você se sente vazio, se abasteça da presença de Deus, se reabasteça do poder de Deus, se reabasteça na fonte, a fonte de águas vivas, a fonte da salvação, a fonte de todas as coisas, que é Jesus e a sua palavra. Então, em momentos de poço, se abasteça do poder de Deus, se reabasteça do Espírito Santo, se reabasteça da palavra e seja uma fonte de vida na vida daqueles que te cercam, seja uma fonte de cura àqueles que estão enfermos, seja uma fonte de alimentos àqueles que têm fome, seja uma fonte de águas vivas àqueles que têm sede, seja a fonte e não poço, mas em momentos de poço se reabasteça daquilo que realmente pode te encher, de quem realmente pode te encher e te tornar uma fonte novamente. Seguindo, o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento. Os sábios guardam conhecimento como um tesouro. A riqueza do rico é a sua fortaleza. O salário do justo produz vida. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida. Quem fala demais acaba pecando, mas quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata. As palavras do justo dão ânimo a muitos. O que temos produzido? Sabe, as palavras que temos proferido têm gerado ânimo, têm animado as pessoas ou têm deixado as pessoas para baixo? As palavras que temos produzido têm gerado bênção nas vidas das pessoas ou têm gerado maldição? A bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza a acompanhe. O sensato tem prazer em viver com sabedoria. As esperanças dos justos lhe serão concedidas. O justo tem alicerce duradouro. O temor do Senhor prolonga a vida. As esperanças dos justos resultam em alegria. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. O justo jamais será abalado. A boca do justo oferece conselhos sábios. Que tipo de conselhos temos oferecido? Os conselhos que oferecemos estão baseados em quê? Estão baseados no nosso próprio entendimento, na nossa experiência de vida? Ou os conselhos que temos dado estão baseados na palavra do Senhor? Sabe, hoje em dia, vivendo uma vida com Deus a cada dia, eu posso, pela graça do Senhor, dar conselhos às pessoas baseado na palavra do Senhor. E sempre que eu posso, eu falo, olha, faz tal coisa, porque na palavra do Senhor está escrito assim, assim, assim. O Senhor nos orienta a fazer assim, assim, assim. O Senhor deixou um manual para nós seguir e nesse manual está escrito que nessa situação devemos agir assim, assim, assim. Então o melhor conselho que podemos dar está baseado na palavra do Senhor, porque aqui está o nosso manual de fé, o nosso manual de prática. Então não há outra fonte a não ser a palavra do Senhor que podemos usar para dar conselhos, que podemos usar para instruir as pessoas, para aconselhar as pessoas. É na palavra de Deus que está a resposta. Jesus é a resposta para todas as coisas. Jesus é a resposta para todos os problemas. Jesus, ele é a resposta para toda e qualquer situação. Então, há nenhum conselho que venha a ser bom, nenhum conselho sábio pode existir se não estiver firmado na palavra dele. Então, quando você for dar um conselho, aconselhar alguém, quando alguém vier buscar resposta em você, oriente essa pessoa conforme a palavra de Deus nos orienta. E por fim diz, dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas. E tendo em vista todo o livro de Provérbios, mas em específico esse capítulo 10, que a gente possa refletir nesta manhã, se nós temos sido sábios ou se nós temos sido insensatos. Se nós temos aproximado as pessoas de Deus com os nossos conselhos ou se nós temos afastado. Sabe, se nós temos aproximado as pessoas de Deus de acordo com a nossa influência, de acordo com o nosso testemunho, ou se nós temos afastado essas pessoas pelo mesmo motivo.
Sabe? Como tem sido as nossas atitudes? As nossas atitudes têm sido de pessoas sábias ou têm sido de pessoas insensatas? As palavras que saem da nossa boca têm sido de pessoas sábias, de pessoas que têm entendimento, de pessoas que têm conhecimento, ou de pessoas tolas que não sabem o que dizem, a hora e o momento certo em que dizem determinadas coisas? Sabe? O quanto as nossas ações refletem a sabedoria que possuímos. Sabe, que nesta manhã nós possamos meditar neste capítulo de Provérbios, neste capítulo 10, e meditar em cada um desses versículos que aqui foi lido. Eu li o capítulo 10 de Provérbios todos, que você possa ler esse capítulo e meditar como estão as suas ações, como as suas ações refletem a sabedoria que há dentro de você. Como estão as palavras que você profere da sua boca? Essas palavras estão trazendo vida ou estão trazendo morte? Essas palavras estão trazendo bênção ou maldição sobre a vida das pessoas? De que forma o seu comportamento reflete em Deus? Reflete a Deus? De que forma as nossas ações têm refletido a nossa fé, têm refletido aquilo que nós acreditamos? Sabe, o nosso comportamento tem aproximado ou afastado as pessoas de Deus. As nossas atitudes têm feito com que as pessoas tenham fé em Deus ou que as pessoas não creem mais em Deus. Sabe, de que forma as nossas ações têm impactado a fé das outras pessoas. De que forma as nossas ações têm impactado a forma como as pessoas enxergam a Deus. Porque quando as pessoas olham para mim, para você, eles não vê simplesmente um cristão, eles não vê simplesmente alguém que acredita ou alguém com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas quando olham para mim, para você, elas querem ver Jesus. Eles esperam ver Jesus. Quando as pessoas olham para mim, para você, elas querem ver a igreja do Senhor. Nós somos igreja. E como temos nos comportado perante essa identidade que nos foi dada? Como temos nos comportado perante a identidade de filhos que temos dado? Os filhos refletem os pais. De que forma temos refletido o nosso Pai? De que forma o temos representado? Sabe, que nós possamos ficar com essas reflexões nessa manhã e refletir acerca das nossas atitudes, acerca do impacto que temos tido nas pessoas ao nosso redor, da influência que temos tido nas pessoas ao nosso redor, e que em tudo que formos fazer possamos pedir ao Senhor que nos ensine a ser mais sábios, que nos ensine a agir com sabedoria, a falar com sabedoria, a agir, a pensar, sabe, a ensinar as pessoas com sabedoria, a demonstrar a sabedoria em tudo o que fizermos e aonde quer que formos. Então peça ao Senhor que derrame sabedoria sobre a sua vida. Mas entenda algo, toda vez que você pedir algo para o Senhor, Ele vai te dar situações para você testar. Por exemplo, você pede paciência ao Senhor, o Senhor não vai derramar paciência, Ele vai te dar situações para você agir de forma paciente, para ver se você sabe, para testar a sua paciência. Da mesma forma, quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, Ele não vai simplesmente derramar sabedoria do dia para a noite. Não, Ele vai te dar situações para ser sábio, situações para testar a sabedoria. Então peça ao Senhor sabedoria, peça a Ele que te ensine a agir com sabedoria, e que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias sabedoria para saber lidar nos nossos relacionamentos, para saber lidar no trabalho, para saber lidar no trânsito, para saber lidar em todas as situações. Peça ao Senhor. Nós pedimos tantas coisas, né? Nós pedimos riquezas, nós pedimos bens, nós pedimos várias coisas, mas que nesta manhã possamos pedir ao Senhor, assim como Salomão, sabedoria e conhecimento, porque isso ninguém pode tirar de você. Então, que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.